A paz. Gostaria de iniciar a nossa meditação hoje falando de uma pessoa, Reverendo Miguel Torres. Reverendo Miguel Torres, ele ainda era um jovem e promissor seminarista e se preparava para se tornar um grande pastor da nossa igreja quando foi diagnosticado com tuberculose. E aquilo parecia o fim de uma carreira promissória no ministério. O reverendo Miguel Torres foi levado para a cidade de Caldas, no interior de Minas, para se tratar, e muitos diziam que ele ia morrer ali. Muitos disseram para esse pastor: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Lembrando que naquele tempo a medicina no Brasil era muito precária e não havia cura para essa enfermidade. E naquela cidade ele se tornou uma bênção, porque ao longo de 20 anos, apesar de muitas pessoas falarem para ele: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele arregaçou as mangas e começou a pregar o evangelho, não somente naquela cidade, mas em todo o sul de Minas e também em grande parte do estado de São Paulo. A nossa região, Aguaí, São João da Boa Vista, Poços de Caldas, Guaxupé, São José do Rio Pardo, Mococa e outras cidades mais, foram evangelizadas, graças ao trabalho do reverendo Miguel Torres. E ele não apenas foi um grande pastor da nossa igreja, como também se tornou uma pessoa influente naquela cidade de Caldas, fundou uma escola e ele foi um grande educador. Inclusive, o grande médico Vidal Brasil estudou com ele. Muitos têm dito para você: você não pode sair de casa, ou você não pode ficar em casa, você não pode fazer isso, você não pode ficar aquilo, senão o corona vai te pegar e outras coisas mais. Mas eu gostaria de dizer a você que você pode. Você pode. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Você pode. Palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso você pode. O que você pode? Se você observar o versículo 10, você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da sua grande alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, muitas vezes nessa carta. E ele vai dizer a respeito da sua alegria. Você pode conservar a sua alegria, mesmo nos momentos de tribulação. Lembra quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses? Ele estava preso. Tiraram a sua liberdade por causa do evangelho. Mas ninguém pôde tirar a sua alegria, porque ele se alegrava no Senhor. Nesses momentos de dificuldades, você pode conservar a sua alegria, como o apóstolo Paulo, mesmo em tempos de adversidade, conservou a sua. É o que ele diz aos Filipenses. Não importa a situação que você está passando, o que você está enfrentando, quando você tem o Senhor, você tem alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Às vezes você olha para mim e fala assim: pastor, você está sempre sorrindo, você está sempre de bom humor, você não tem problemas, parece que a sua vida é uma maravilha. Engano seu. Eu tenho tantos problemas quanto você. Eu também estou aqui na minha casa fechado por causa dessa adversidade.
E você que me conhece bem, você sabe que meus problemas não começaram agora. Quando eu assumi um cargo no nosso presbitério, cargo esse dado pelo presidente, endossado pelo próprio concílio. Isso foi num sábado, na quarta-feira, véspera de Natal. Minha esposa quebra o braço. Passamos o Natal, ou parte dele, no pronto-socorro. E entre gessos e talas, ela fica 40 dias com aquele problema. Mas eu disse a ela, olha, você engessou o braço, mas você não vai engessar a sua alegria. E aqui em casa nós nos reunimos para aumentar a estima da minha esposa, porque eu também já fraturei o braço. Eu sei o quanto que é difícil ficar lá com gesso, 40 dias. Ela tira o gesso, na segunda, na terça ela contrai dengue. Minha mãe ficou enferma, eu tive que adiar uma viagem. Você sabe muito bem disso. E agora vem esse coronavírus, essa pandemia aí, para atrasar a nossa vida. Mas isso não vai tirar a nossa alegria. E eu vejo isso, meu amado irmão, por isso que eu estou relatando isso, que Deus já estava me preparando para essa situação. Por isso nós não podemos perder a alegria, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode ter perdido a sua liberdade por estar em casa, você pode não sair às ruas, você pode ter perdido aí algum ganho financeiro por causa da crise, mas se você já perdeu tudo isso, não perca a sua alegria. Essa pandemia não pode tirar a alegria daquele que está firme no Senhor. Você pode porque você tem sempre a assistência do Senhor. O que o apóstolo Paulo fala aqui ainda no versículo 10? Que ele vai dizer que aqueles cristãos de Filipos renovaram o seu cuidado para com ele. Depois ele vai falar que aqueles cristãos o ajudavam financeiramente naquele momento difícil da sua vida. Ele tinha o cuidado daqueles irmãos de Filipos. Mas ele também não tinha apenas o cuidado dos filipenses, mas antes de tudo o cuidado do Senhor. E ele também sabia cuidar, mesmo preso, das suas igrejas, escrevendo cartas maravilhosas, palavras de ânimo, palavras de alento. Veja algo bom nessa situação. Nós estamos aprendendo a cuidar uns dos outros. E nós estamos aprendendo a depender do cuidado de Deus. Não desanime, Deus vai prover. Deus tem cuidado de nós em todas as adversidades. Podemos passar pelas águas, o Senhor estará conosco. Ele não nos deixa, não nos desampara. É o Senhor que cuida de nós, acima de todas as coisas, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nada temeremos, porque o seu cajado e a sua vara nos consolam. Você pode vencer esse mal, porque Deus cuida de você. Mas também você vai contar com a solidariedade de muitos, como o apóstolo Paulo contou aqui. Deus usou aqueles irmãos para sustentá-lo, para cuidar dele e renovar esse cuidado. Nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. Os mais jovens cuidando dos mais velhos, coisa que não acontecia até então. Todo mundo está preocupado com os idosos, coisa que nem sempre havia. Mas também nós podemos receber os cuidados. Passe isso para as pessoas. Você pode ser cuidado por Deus,
Você pode ser cuidado pelo próximo e você pode cuidar do próximo nesses tempos de adversidade, como ocorreu com o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. Você pode superar a pobreza. O que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo seguinte? Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza. Paulo, apesar de ser uma pessoa ilustre, conhecedor da palavra, homem muito sábio, sabíamos que ele tinha uma vida de privações, uma vida de lutas, justamente por causa das perseguições que ele sofria. Mas ele vai dizer aqui que ele não se importava com a pobreza e ele superava a pobreza. Esse é um dos males que tem perturbado o mundo inteiro, desde os governantes até o mais humilde trabalhador. A questão da economia. Nós vamos perder dinheiro, alguns vão ser desempregados. Mas, meu amado irmão, a pobreza não pode te abalar. E você vai superar tudo isso. Não ande ansioso com o que você vai comer, beber ou vestir, porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas a você. Às vezes, há um lado bom. As pessoas hoje vão aprender a dar valor no pouco. E o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Quanta gente antes dessa pandemia lá tinha 300 sapatos, ia no shopping todo dia, comprava aquilo que não era necessário, desperdiçava alimento. Hoje as pessoas estão vendo. Deus vai cuidar de você. Deus nunca viu o justo desamparado. Deus nunca permitiu que o justo ficasse desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai vencer. Você pode superar essa crise e também você pode vencer todos os seus problemas financeiros, porque o Senhor vai cuidar de você. Quarta coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ainda no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: não digo isso por causa da pobreza, mas aprendi a viver. Você pode aprender a viver. Há uma música que diz: é preciso saber viver. Sabe que essa diversidade está nos ensinando? Está nos ensinando a viver de uma outra forma. Eu mesmo, há um ano atrás, não tinha nem mesmo telefone celular. Hoje, eu estou aprendendo, sendo reeducado a falar da palavra de Deus às minhas ovelhas, dessa maneira, da maneira virtual, porque é o que nós temos por hoje. Não adianta nós reclamarmos por que a igreja está fechada, por que isso está acontecendo. Nós temos que aprender a viver e a conviver uns com os outros, sabendo que Deus está no controle de tudo, sabendo que Deus sabe o que faz. E devemos render a sua boa, agradável e perfeita vontade. Devemos aprender com Ele. O que disse Jesus Cristo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, para que encontres descanso para as vossas almas. E é interessante observar o termo que o apóstolo Paulo usa aqui, quando ele diz eu aprendi, é o verbo mantano. E o verbo mantano significa ser discipulado. Paulo está dizendo, eu fui discipulado em toda situação, eu fui discipulado para saber viver. E quem é que nos discipula? É o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus, o nosso grande mestre. Afinal de contas, nós somos os seus discípulos. Tudo
está no controle de Deus e Ele sabe até mesmo por que estamos passando por isso, o quanto tempo que vamos passar e por qual razão iremos passar por todas essas tribulações. Lembra de José? Quanto que ele sofreu, mas ele aprendeu a viver. Lembra quando ele administrou lá o Egito, nas vacas gordas, nas vacas magras? Ele viveu as duas situações. Ora na casa do seu pai, vivendo na fartura, ora lá no Egito, como escravo, como prisioneiro. Ele viveu as duas situações porque ele aprendeu a viver. Deus quer te ensinar algo com essa tragédia, com essa adversidade. Chame você da maneira que você quiser. Mas aprenda a viver. Você pode aprender a viver. Aprender a viver em qualquer situação. É o que o apóstolo Paulo fala. Você pode viver em toda situação. Ele vai dizer, eu aprendi a viver em toda ou qualquer situação. Seja ser exaltado, seja ser humilhado. De tudo tem experiência. De fartura como de fome. Você pode vencer essa situação. Quando nós aprendemos a viver com Cristo, Ele nos ensina a superar toda ou qualquer situação. Falei de José. Lembra de Jó? Que passou por tudo aquilo que ele passou. E Deus o restaurou e restituiu a sua sorte. E então, ele vai dizer no final da sua vida, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes a gente pensa que conhece a Deus. Às vezes nós sabemos tudo sobre Deus e sobre a sua palavra. Mas quando vem a adversidade é que nós aprendemos a viver e a superar as situações. Deus, você pode superar toda ou qualquer situação, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui. Você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece. Não é isso que ele diz aqui? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu falo assim, mas pastor, eu posso tudo. Você pode superar todos os problemas. Você pode ver todos os seus projetos concretizados, porque quem te capacita, quem te dá força é Deus. Eu gostaria de meditar em duas palavrinhas aqui nesse texto. Primeiro ele vai falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. O termo usado pelo apóstolo Paulo, que é traduzido por fortalecer, pelo verbo fortalecer, é endunamou. Esse verbo é também derivado da palavra que nós temos aí, que traduz aquela bomba de nitroglicerina, a dinamite, que você conhece muito bem. Tem também o dínamo lá da bicicleta. Aqui, Paulo está dizendo que Deus o envolveu com o poder. Porque a preposição aqui, que antecede e forma um novo verbo, é em. Significa que Deus o envolveu de poder. Deus o revestiu de poder. Sabe por que você pode vencer essa luta, vencer essa pandemia, vencer essa adversidade? Porque Deus vai te revestir de todo o poder. Tudo é possível que crê. Lembra de Sansão? De onde vinha a sua força? Dos cabelos? Dos seus músculos? Não, vinha do seu compromisso com Deus. E lembra quando ele teve que enfrentar lá 1000 filisteus que o amarraram
De repente o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele com uma queixada de burro destruiu e matou 1000 homens que o oprimiam. Assim é o poder do Espírito Santo de Deus. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sabe por que você pode vencer tudo isso aí? Porque Deus vai te revestir de poder, de força suficiente para que você possa vencer não somente essa crise, não somente essa adversidade, mas todas elas. Todas que vierem pela frente. É o que o apóstolo Paulo fala aos filipenses. É nisso que ele cria. E é nisso que você tem que crer. E é interessante quando ele fala assim, tudo posso. Ele vai... O termo que é traduzido por tudo aqui é panta. O que nós estamos vivendo hoje em dia? Uma pandemia. Pandemia significa sobre todo o povo. Não estou querendo falar difícil para você, eu estou querendo simplificar. Pandemia significa todo o povo. O mal, o vírus está sobre todo o povo. Por isso chama pandemia. Mas é justamente o mesmo termo que ele usa aqui, ó. Se o mal, o medo, o pavor, a morte está sobre todo o mundo, Deus, que é muito maior do que esse vírus, que é muito maior do que qualquer mal, Ele está sobre você para te livrar de todo o mal. Para te revestir de força para que você possa superar toda a fraqueza, toda a adversidade, toda a praga, toda a dificuldade. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, tudo posso. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a palavra que eu gostaria de deixar a você hoje. Você pode vencer todas as suas adversidades, como Paulo um dia venceu, você também pode se tornar mais que vencedor através do Deus que te amou. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.